Velho Ananias, parte 121. Um barqueiro chamado Salomão, que transportava pessoas naquela região, conheceu bem João Batista, por tê-lo transportado muitas vezes. Ao encontrar Jesus, acreditou nele e, para segui-lo, doou a única coisa que tinha, uma pobre casinha naquela pequena vila de barqueiros. Ao se aproximarem, a encontraram completamente abandonada. O que um dia foi horta virou mato. Dentro, só poeira, teias de aranha, cheiro de mofo e ninhos de ratos. Pedro tomou a frente e perguntou: Podemos mesmo tomar posse como donos? Foi o que nos disse Salomão. E imediatamente foi dando ordens, coordenando a faxina geral. Eles se dividiram nas funções. Juntaram uma montanha de lixo e puseram fogo em tudo. As ervas secas misturadas ao fogo soltaram uma fumaça que eliminou todos os ratos. Na horta, Jesus tentava salvar algumas hastes caídas e espremidas por entre as abóboras. Jesus havia lhes dito: Viremos aqui muitas vezes. E, portanto, trataram de deixar a casinha habitável. Tiago e João chegaram trazendo caniços do rio, e junto, um velhinho esfarrapado, com os olhos embranquiçados pela catarata. Mestre, ele procurava agriões nas margens, e por pouco não caiu na água. Ele ficou sozinho depois que o filho, que o mantinha, morreu. A nora voltou para casa, deixando-o abandonado. Ele perguntou por ti. Jesus o acolheu, segurando suas mãos. Ah, pobre pai, estás sozinho? Enquanto eu tinha vista, eu trançava cestos e fazia redes. Agora só vejo com os dedos. Estou velho. E o que é um velho? Se ao menos a nora tivesse me levado, como uma ovelha velha, eu estaria perto dos netos e não estaria tão triste. E chorou sobre o peito de Jesus, que o abraçava entre seus braços. Não tens nem casa? Ela a vendeu. No começo, o pessoal daqui me ajudava, mas se cansaram. Mateus observou. Então Salomão fez mal em ser generoso. Por que não deu a casa a ele? O velhinho reagiu. Não, Salomão é bom. A última vez que esteve aqui, eu tinha casa. Queres ficar aqui comigo? Ah, eu não teria mais saudade dos netos. Estar a meu serviço te bastaria para seres feliz, mesmo estando pobre e cego? Sim. Então escuta, pai. Eu não posso ficar aqui, e tu não aguentarias me seguir. Mas podemos nos querer bem. Mas o que poderia fazer este pobre velho a ti? Guardar a casa e a horta. Agrada-te? Ah, sim. Mas sou cego. Não distingo as ervas boas das venenosas. Como seria belo terminar a vida assim? Mas eu estou começando a enxergar. Estou vendo. Ah! E só não caiu porque Jesus o segurou. Todos se compadeceram dele. E Ananias chorou. Era o velho pranto dos velhos. Tão triste, mesmo quando choram de alegria. Agora sim posso servir-te, ó bendito, bendito. E quis se abaixar, mas Jesus não deixou. Agora, pai, vamos comer, e depois te daremos uma roupa limpa. Tu estarás entre filhos, e nós teremos um pai que nos dará boas-vindas toda vez que voltarmos, e a bênção toda vez que partirmos.
Procuraremos 2 pombos para fazer-lhe companhia, e sementes para a horta. Tu as semearás nos canteiros, e semearás a fé em mim aos deste lugar. Ah, sim, com amabilidade ensinarei a caridade que não conhecem. Eu não disse nem uma palavra dura à minha nora. Procurei compreender e perdoar. Eu vi isso em teu coração, por isso eu te amei. Pedro não se aguentou e enxugou uma lágrima com as costas da mão. André quis saber por que chorava. Pedro tentou despistar, mas afinal disse: É porque me tocam mais o coração essas lições do mestre, feitas assim, do que quando ele está trovejando imponente. Tens razão, Pedro. Aqui se vê o santo. E Judas rebateu: Mas para reinar tem que ser forte. E as opiniões se divergiram. Ananias, que saía para pegar água, nem parecia o mesmo de tão feliz. André o chamou. Pai, vem cá. Na tua opinião, o que Israel precisa para se tornar grande? De um rei ou de um santo? De Deus é o que Israel precisa. Daquele rei que reza e medita lá dentro. Ah, filhos, sede bons, muito bons. Que presente o Senhor nos deu. Que presente. O grupo ia pregar e Ananias quis ir junto. Os mais jovens se espalharam pela região para voltarem na sexta-feira. Jesus caminhou pela única rua da vila, lentamente, sendo observado pelos do lugar. Ninguém falou nada. Apenas um garoto perguntou a Ananias onde estava indo. Vou com o Rabi. Agora sou servo dele. Jesus discordou. Não, tu és o meu pai. Todo velho justo é meu pai, e uma bênção a quem o hospeda e a quem o socorre. Felizes os que amam os velhos. O garoto amedrontado disse que sempre dava um pedaço do seu pão a ele. E Ananias confirmou. Era amigo dos netos. Mas a família de 11 filhos passava necessidade. Jesus aproveitou que as mulheres se aproximaram e falou sobre a caridade. As avarentas, depois, foram questionar o garoto e ele contou o que sabia. Jesus prosseguiu. No fim da rua, encontrou a encruzilhada com a estrada mestra, por onde várias caravanas voltavam de Jerusalém. Queres pregar comigo, pai? Ah, não sou capaz e nem sei o que dizer. Sabes sim, tua alma sabe a sabedoria em perdoar e ser fiel a Deus, resignado até nas horas de dor. Vai e diz estas coisas aos peregrinos. Judas Tadeu foi com ele. Aguardavam sem muito sucesso, até que um reconheceu Jesus. Apeou seu burrinho e dos parentes e se apresentou. Era de Arbela e o escutara no outono. Poderias nos dar uma palavra? Nunca se nega a palavra, mas aguardai que outros estão chegando do vilarejo, e muitos que haviam passado estão retornando. E assim formou-se um pequeno auditório para Jesus. Aqueles que percorrem estradas indicadas pelo Senhor acabam por encontrá-lo. Vós me encontrastes depois do dever cumprido no templo. Tantas são as encruzilhadas dos homens. A cada dia temos de optar pelo bem ou pelo mal. Ouvi esta parábola. Um grupo de peregrinos chegou a um lugar à procura de trabalho. E muitos eram os que ofereciam emprego. Uns para as minas, outros para os campos,
outros para um rico infame, e outros precisavam de soldados para um rei. O rei, que morava no alto de um monte, exigia que suas milícias não fossem violentas, mas cheias de sabedoria para serem enviados a santificar seus súditos. Por isso, viveriam afastados das distrações mundanas. Não prometia altos salários, nem uma vida cômoda, mas santidade e prêmios futuros. Os que empregavam para as minas e para os campos diziam: o trabalho não será fácil, mas sereis livres e ganhareis o suficiente para os passatempos. Os que procuravam servos para o patrão infame prometiam ociosidades, comida farta, prazeres e riquezas. Basta que concordeis com seus duros caprichos. Como estavam indecisos, os encarregados foram lhes mostrar as diferentes estradas. A esplêndida estrada sombreada, florida, plana e com fontes de água fresca, acabava no palácio do gozador. A empoeirada e quente conduzia aos campos, e a sulcada e cheia de marcas escuras mostrava a direção das minas. E no fim, mostraram o caminho pelo meio das rochas, cheio de espinheiros e precipícios, que conduzia ao castelo severo, quase sagrado, onde os espíritos se formam para o bem. Os peregrinos faziam seus cálculos, e aos poucos foram tomando as decisões. 3 foram para os campos, 2 para as minas. Os 5 que restaram olhavam-se entre si. 2 queriam convencer os outros a segui-los para o rei, para serem santos. Mas eles riram. Nós queremos ganhar e gozar. Depois deixaremos o patrão, e teremos gozado e estaremos ricos. Sois uns tolos, acreditando em promessas irreais. Adeus. E entraram pela estrada florida. Os que ficaram tomaram o caminho íngreme, chorando. Chegaram a desistir, mas continuaram. E suas carnes foram ficando mais leves, e seu cansaço tinha o consolo de um estranho júbilo. Chegaram ofegantes e arranhados na presença do rei. Ele lhes passou as normas e disse: agora pensai nisso durante 8 dias. Depois me respondereis. Eles sustentaram duras lutas contra o tentador, mas se tornaram heróis do bem. Depois veio-lhes a glorificação. E do céu viram os que foram ao infame, acorrentados na escuridão dos infernos. Os que foram aos campos e minas se purificavam e diziam: não fomos nem bons nem maus, e pagamos pela nossa tibieza. Ao terminar, Jesus abençoou a todos e curou os doentes. Em casa encontrou Pedro e Judas voltando das compras com o dinheiro que ganharam. Compraram 12 camas pequenas, 12 esteiras, alguma louça, as sementes e 2 pombas. E todos estavam felizes. Próximo capítulo: o mendigo Ogla.